comunitária é essa força do Estado que se busca se tornar um com a sociedade, como se fosse uma unidade. O sentimento de comunidade aflora de uma maneira mais forte, como se, de fato, você estivesse trazendo toda a comunidade, todo o local mais simples, e o indivíduo se tornasse um indivíduo massa, né? Um indivíduo que pode se ver. Não sei nem se eu vou conseguir ficar mais animado ou menos animado com o microfone. O indivíduo pode se ver no todo, né? Ele pode se ver no líder e ele pode se ver como unidade de um todo, e não mais de uma forma particular. Nessa perspectiva, há assim, uma forma muito forte de você lutar contra as ideias mais iluministas, ou seja, aquelas ideias que o capitalismo desenvolveu no seu período áureo e que avançava na perspectiva de pensar o indivíduo, né? A cidadania e o indivíduo, e não o homem-massa, e de pensar valores, né, como democracia, liberdade, sufrágio. Esses elementos, que são elementos que estão presentes na ideologia burguesa no seu momento áureo e que, de alguma forma, também não estão tão distantes de elementos que o materialismo histórico trabalha, porque o materialismo histórico também preza muito pela questão da liberdade e também o respeito pela individualidade, não a formação de um homem-massa. Na perspectiva do nacional-socialismo, isso deveria ser combatido completamente. Combatido essas perspectivas que criava a individualidade. A individualidade era vista como algo que trazia problemas sérios para a própria sociedade. E essa individualidade é sobre ela que se colocava todos os problemas da própria Alemanha, aquilo que a Alemanha teria passado. Portanto, se tratava de construir um outro país, e ao construir esse outro país, isso significaria você combater valores que eram valores universais até aquele momento, né? E que na própria Alemanha teriam se desenvolvido. Então, isso está muito, muito presente nas diretrizes que são apresentadas naquele período. Um elemento importante também, e que a gente vê claramente nesse filme, né, que nós acabamos de assistir, é a valorização da cultura. E a valorização da cultura, muitas vezes em oposição à ciência, em oposição à arte, e cultura unificada com a perspectiva de religiosidade. Ora, tanto a ciência como a arte se desenvolveram e buscaram suas autonomias, obviamente autonomia relativa em relação à cultura, porque a cultura é algo mais tradicional, que tem determinados elementos de permanência, que nela absorve tanto compreensões mais avançadas, mas como as compreensões as mais antigas da própria sociedade. A cultura de cada país, de cada localidade, ela não é só a cultura daquele momento, ela tem elementos que vêm de épocas, às vezes, imemoriais, que você nem sempre consegue localizar. Quando você subordina ciência e arte à cultura, você obriga a ciência e a arte a não mais defenderem posições que podem entrar em contraposição àquilo que é o status quo ou aquilo que é o pensamento popular. Você obriga que esse pensamento ou que a própria criação seja adaptada às condições daquela sociedade. No caso da ciência, os alemães expulsaram muitos intelectuais das universidades, perseguiram os judeus, né, que são grandes intelectuais, que eram grandes intelectuais das universidades alemães, e, portanto, enquadraram, né, o conhecimento científico, sobretudo o conhecimento científico das ciências humanas, da filosofia. Aliás, vou enquadrar aqui também, né, que eu já li por aí que o problema maior do Brasil é filosofia, ciências sociais e direito. Não sei por que direito entrou nessa tríade. Então, enquadraram esses cientistas, muitos
foram expulsos ou fugiram do país, né, com medo do que poderia acontecer. E no caso da arte, eles baixaram diretrizes efetivas de que a arte deveria combater a perspectiva da arte degenerada, da arte ocidental. A arte degenerada era a arte moderna. Ou seja, a arte degenerada na Alemanha era o expressionismo alemão, tanto na pintura, como na dança, como no cinema, né? Todas as expressões do expressionismo, do concretismo, do dadaísmo na França, todas as expressões mais avançadas da arte moderna tornaram-se expressões de arte degenerada. E essas artes degeneradas deveriam desaparecer da face da Terra. Milhares de quadros foram queimados, né? Como livros também foram queimados, e muitos grandes artistas passaram a simplesmente não existir. Os nomes deles não poderiam nem ser tocados, porque a Alemanha deveria retomar uma arte com traços clássicos, com traços mais geométricos, que tivesse mais vinculada ao país, à terra, que tivesse condições de glorificar o país, aquilo que Kracau chama de uma ornamentação das massas. Então, essa perspectiva em relação à arte faz com que a Alemanha, que nos anos 20, ao lado da Rússia, ao lado de alguns países da Europa Ocidental, fossem países extremamente produtivos, a Alemanha estava entre os países que mais tinham avançado na própria arte moderna, tanto no cinema quanto nas artes plásticas. Que a Alemanha sofra um retrocesso imenso, né? Porque ela perde seus grandes artistas e é obrigada a ter um determinado tipo de estética. Kracau chega a mostrar, no caso do cinema, como há um recuo imenso entre os anos 20 e os anos 30. Os anos 20 são os anos das experimentações estéticas que o expressionismo fez na Alemanha. No início dos anos 30, antes mesmo de Hitler chegar ao poder, já há uma variação muito grande. Alguns artistas ainda continuam tentando fazer expressões mais próprias e mais críticas, mas uma boa parte dos artistas tentam fazer filmes que fossem otimistas. E eram assim, filmes otimistas no momento em que a sociedade estava passando por uma crise econômica imensa, que a situação da Alemanha era péssima, mas os filmes ficavam falando de um futuro risonho, de um futuro bom, de uma outra sociedade. Esse momento, depois, é superado por um momento onde os filmes encaminham-se mesmo para ser filmes de propaganda. Ou seja, filmes que são bancados pelo Estado com uma perspectiva de glorificação de um movimento e de uma sociedade, que é onde a gente vai encontrar, né, com esse filme, que é um documentário, ou seja, não é um filme ficcional, aí não tem ator, tudo foi efetivamente filmado pela diretora, mas com todos os recursos que foram dados pelo Partido Nacional Socialista. Hitler negociou com ela, daria absolutamente tudo que fosse necessário. Vocês veem que tem coisas ali que é difícil de fazer, né? Como fazer tomadas aéreas, né? Mas tudo ali, para fazer todas aquelas tomadas, você tinha absolutamente todos os recursos do partido e você poderia, portanto, filmar todas aquelas situações. Mas eu volto a isso mais adiante. Só para mostrar, né, que tem um determinado momento onde essa visão de cultura nacionalista, a visão de que o povo é mais importante do que qualquer visão do mundo. Essa visão que vai incorporando também os preconceitos mais fortes, como a perspectiva de que existe um povo ariano superior e de que existem povos inferiores, né? Os povos inferiores, os negros, os judeus, e, portanto, é necessário um povo puro, um povo forte, um povo capaz de dirigir o mundo, que é o povo alemão. Isso já está presente em alguns filmes produzidos nesse período. Vou dar um pequeno parêntese nisso, para pegar algumas coisas que a Adorno levanta. Ele fez uma pesquisa que não foi nem na Alemanha, mas foi nos Estados Unidos, sobre alguns elementos desse fascismo na forma dele organizar a mente das pessoas. E eu achei interessante porque são elementos que estão presentes nessa obra que a gente viu.
e que estão presentes na forma como os fascistas trabalhavam a cultura e o próprio discurso. Não vai dar tempo de eu olhar no livro, né, porque vai tomar muito tempo, mas eu anotei, coisa que eu não costumo fazer, porque sou preguiçoso, mas eu anotei os pontos para não esquecer. Vou pegar alguns desses pontos. O primeiro, ele diz que há uma exploração de mecanismos do inconsciente, em que nesses mecanismos do inconsciente não são prioritários mais os argumentos. Não é a argumentação que importa. O que importa é você utilizar determinados clichês e repeti-los, e as pessoas começarem a aprender esses clichês e trabalhar com eles. Ele fala que há um outro ponto importante, que é de personalização da propaganda. Essa personalização implica em que quem fala se identifica com quem está ouvindo, como se eu e você fazemos um. Então, é uma mensagem direta. Nessa mensagem direta, de forma nenhuma, ele vai construir de maneira que você sinta a diferença com ele. Ele pode ser até o seu líder, né? No qual você se visualiza, mas você e ele é um só. Depois a gente poderá ver como isso aparece nesse filme. Um outro elemento é que não importa os meios, importa o fim. Mas o importar o fim também, você não sabe que fim é, porque é um tanto quanto nebuloso. O fim será sempre a grandiosidade da nação, um momento melhor, um país que vai resolver seus problemas, mas você não aponta como vai chegar a esse lugar. Então, você pode fazer vários discursos, todos esses discursos unificam essas pessoas em torno de uma nação, sem que você saiba exatamente em torno de que está se unificando. Ele chega a dizer, a forma toma o lugar do conteúdo. A propaganda ela acaba sendo ela própria o conteúdo. Você não busca por trás disso um conteúdo. Um outro elemento que ele chama a atenção, que é um elemento que nós falamos desde o início, é que desaparece essa diferenciação dos indivíduos. Agora você fala para uma massa de pessoas, uma massa humana, todos formam um só e você não procura diferenciação no próprio discurso. Por outro lado, nesse discurso de propaganda, você não ataca adversários reais, você ataca fantasmas. Quer dizer, você constrói possíveis adversários, né? E você ataca esses possíveis adversários sem que você, de fato, indique indivíduos, características que você está atacando. Com isso, você cria essa espécie de paranoia, né? De que existe quem quer me boicotar, quem quer destruir a nossa proposta, quem é contra, mas sem que você, de fato, consiga identificar qual o conteúdo desse que é contra, o que é que esse que é contra está dizendo. Então, é também uma tática de trabalhar a mente naquele período. Ele chama atenção também que não importa a lógica discursiva, que é muito semelhante àquele anterior. Você não trabalha com premissas e inferências. Você substitui as premissas e as inferências por semelhanças pega palavras que buscam semelhanças e você compara uma a outra e você vai construindo um discurso onde você busca similaridades, mas não onde você desenvolva, de fato, um raciocínio. Ele diz que esse tipo de raciocínio, que Hitler apresentou muito bem, para os intelectuais sempre foi difícil de entender, né? Porque os intelectuais, nós, né, achamos que a forma de convencer as pessoas é através da argumentação. E, em função disso, de não perceber que isso é possível chegar às pessoas sem argumentação, é que não verificaram que estava chegando à própria sociedade. Que as pessoas simples da sociedade, que conseguia, de fato, entender esse discurso muito simbólico, esse discurso muito de unidade, de um só, coisa que os intelectuais não conseguiram. Quando os intelectuais perceberam, já era tarde, né? Não tinha conseguido entender o que estava acontecendo. Ele chama atenção também para o caráter ritualístico, ou seja, cada ação, como ação de massa, é uma ação ritual. E essas ações rituais, elas vão se confirmando. É como se tivesse
um cerimonial, que também vou deixar para vocês identificar isso no filme, né? Mas todas essas ações públicas, todos os discursos, toda a gesticulação está contida num cerimonial. Esse cerimonial é o elemento da religiosidade, que é aproveitado ao lado do elemento da cultura para você criar uma estética que, de fato, consiga fazer com que as pessoas estejam diante de uma celebração. E todas estão celebrando, comunhando um determinado objetivo, mesmo que ela não saiba exatamente qual é aquele objetivo. Ele chama mais atenção também para como os indivíduos repetem as mesmas coisas. Ou seja, em momentos... ele estava falando mais de mensagem de rádio, como eu não quero falar, por isso que eu estou excluindo aqui o rádio. Mas é interessante como, falando de mensagem de rádio, ele aponta para as características do discurso. Uma é essa: você repete o discurso várias vezes, sempre com o mesmo padrão e com o mesmo clichê, os mesmos clichês. E não apenas um indivíduo repete esse discurso, todos os indivíduos que falarem vão repetir esse discurso. Esse discurso que se repete, ele também vai se fixando quase que inconscientemente nas pessoas. E que essa fala tem esse elemento de ser uma fala religiosa. Uma fala religiosa que esvazia o seu próprio conteúdo. E ela se torna forte em si mesma, não pelo conteúdo do que ela está apresentando. Então, ele diz, há uma substituição do conteúdo religioso, que é a coisa mais grave que você pode pensar. O conteúdo religioso é substituído pelo culto à vida, pelo culto à existência. Então, não é mais você utilizar o conteúdo religioso para cultuar Deus, mas você está utilizando esse conteúdo religioso para cultuar os homens, os indivíduos, a vida, os mitos, né, humanos, né, entre aspas. Né? Bem, um outro elemento muito interessante que ele levanta é que você também não faz nenhuma afirmação aberta. Todas as afirmações podem ser reinterpretadas. Não há um discurso inequívoco que você disse, eu disse isso e é isso mesmo. O seu discurso é de tal forma enganoso que você pode dizer hoje e dizer amanhã, retomar no outro dia, porque o discurso ele fica num espaço fluido, muito grande. E essa fluidez é interessante para a manipulação discursiva. A questão do ritual eu já tinha falado. Deixa eu ver se tinha mais algum elemento ainda que eu trouxe do pensamento dele. Não, basicamente são esses os elementos que ele levanta que me parecem assim, muito interessante para a gente entender o discurso o discurso fascista, ou seja, como esse discurso aparece e como ele aparece esteticamente. Ou seja, eu estou insistindo nisso porque eu quero dizer, há uma unidade. Aquilo que aparece como arte, no discurso fascista, é a própria vida. Ou seja, você não vê a arte como um espaço autônomo, externo ao seu cotidiano. Você traz essa arte para o seu cotidiano e você torna a sua própria vida uma performance artística. E isso é o que o próprio nazismo fazia, né? Com todos os elementos simbólicos sendo manipulados diariamente. E acho que ele pega isso muito bem nessa formulação desse discurso. Bem, passando agora para a questão do cinema, eu disse que o cinema, tanto na Alemanha quanto na Itália, ele vai ser muito utilizado para buscar essa unidade, porque o cinema é uma arte de massa, né, que conseguir atingir uma imensa população que precisa de muitos recursos para poder ser produzido, e o Estado efetivamente resolve que vai investir no cinema para que o cinema possa exercer esse papel, com a criação de órgãos públicos que centraliza a produção, que centraliza o financiamento, que orienta o roteiro, que informa como deve
ser feito o filme. É claro, né, que a gente está dizendo isso do nazismo e do fascismo, mas não foi só eles, né, porque o stalinismo também fez isso, né? Não estamos colocando no mesmo nível, mas não podemos deixar de registrar que o stalinismo também utilizou-se muito do cinema com esse mesmo objetivo. Então, no caso da Itália, por exemplo, Mussolini foi Mussolini que fez a cidade cinematográfica da Itália, né? A Cinecittà. Ou seja, ele fez Cinecittà para que ali fossem filmado a versão do partido fascista sobre a história, sobre a Itália, e pudesse dar uma visão que era realista, entre aspas, né? Mas que era a visão que que ele pretendia passar. Eu tinha até anotado alguns textos, alguns lugares onde ele dizia, até achei. Na inauguração da Cinecittà, o presidente da direção cinematográfica disse: o Estado enquadrará, o Estado ajudará, o Estado recompensará, o Estado controlará, o Estado estimulará. A produção dessa indústria afeta diretamente a dignidade, a autoimagem, o interesse econômico e moral do regime. E, por essa razão, eu não hesito em declarar que é da máxima importância para o Estado intervir diretamente, marcando nessa produção o autoritário e severo sinal de sua vontade e controle. Isso foi dito na inauguração, né, do Cinecittà. Tem até um autor que faz uma comparação disso com o período de Getúlio, porque Getúlio fez a mesma coisa aqui no Brasil, né? Criou aquele departamento de censura de imprensa e também investiu na cinematografia de cima para baixo, esperando que saísse determinada produção. Então, a manipulação de uma arte tão poderosa, né, como o cinema, por parte do Estado, é verificada sempre, né, nos Estados autoritários como algo que é determinado mesmo pelo governo para produzir a versão que interessa ao governante. E todos aqueles que não compartilham, né, que têm uma visão diferente, são excluídos dessa visão. Por que eu só falei mais de cinema, né? Porque se eu fosse falar de todas as outras artes, implicaria em ter que ampliar muito o escopo para discutir, por exemplo, dos movimentos de vanguarda, apenas o futurismo foi apropriado pelo fascismo. O futurismo acabou tendo uma postura que os fascistas também aceitaram, gostaram, que era aquela postura de produzir máquinas, de querer um futuro mais rápido. Então, imediatamente houve uma apropriação. Mas os outros movimentos de vanguarda da arte moderna, eles foram rejeitados. Eles foram rejeitados tanto na Rússia como eles foram rejeitados na Itália, foram rejeitados na Alemanha. Então, toda a pintura moderna foi rejeitada. O cinema, mesmo o cinema americano, foi rejeitado. O jazz foi rejeitado, aquela música que antecipou o ragtime foi rejeitada, era proibido tocar ou dançar essa música na Alemanha. Então, há uma rejeição a toda a cultura moderna, a toda a cultura artística moderna que rompia com os valores clássicos da arte, considerado, portanto, como um período degenerativo, né? E que a sociedade precisava se curar da degeneração. Isso implicou, né, em se fortalecer uma perspectiva de que a arte tinha necessariamente que se voltar para uma visão edificante, que tinha que pensar em purificação da sociedade, que tinha que glorificar corpos bonitos, fortes, jovens, sadios, que tinha que apontar para uma sociedade futura onde houvesse a comunhão entre todas as pessoas, mas que essa comunhão fosse uma comunhão vinculada a um pensamento único sobre o país. E esses elementos estão visivelmente presentes no filme que a gente acabou de ver. Então, só agora falando um pouco sobre o filme, para depois passar para que vocês possam discutir o filme,
só um pouquinho, né? Porque todo mundo viu, então é melhor vocês falarem do que eu, mas eu vou falar só um pouquinho. Essa diretora, que se tornou muito famosa e muito conhecida, ela não era antes cineasta, ela era uma dançarina. E ela encontrou com Hitler, e Hitler fez essa proposta a ela de fazer esse filme. Esse filme ela fez, e fez mais uns 3 outros filmes de propaganda, e ela acabou a carreira dela, né? Porque depois que acabou a guerra, ela foi rejeitada pelo meio artístico, e ela passou muitos anos, né, não conseguiu mais filmar. Tanto que no fim da vida dela, ela voltou-se para a fotografia, porque ela não encontrava espaço para filmar. Do ponto de vista estético, no entanto, ela é reconhecida assim, como uma grande diretora, que tinha uma capacidade estética fantástica. Só que entra aí a questão da ética, né? E a questão da ética é uma questão que no cinema documentário é mais importante do que no cinema ficcional. No cinema ficcional, você está tratando com histórias que são reconhecidamente recriadas, ficcionadas, mesmo quando você diz que é baseada em história real, você refaz. Então, a liberdade que você pode ter no cinema ficcional e de não respeitar um padrão ético é muito grande, porque você pode fazer um filme que a gente se identifique como assassino, e isso não fará de forma nenhuma com que a gente considere que você está cometendo um grande erro porque a gente está se identificando com o assassino. O herói pode ser o assassino. A gente pode gostar e querer até que ele faça assassinato. E, no entanto, isso não vai criar na gente nenhum tipo de problema ético. Mas quando se trata de você documentar a realidade, mesmo a gente sabendo que documentar a realidade, filmar, fotografar, qualquer coisa que você faça com a realidade, você estará também modificando ela, você estará interferindo nela. Mesmo assim, você tem que ter um comportamento de maior imparcialidade, de busca de respeito aos fatos, à realidade tal como ela aparece, porque você está considerando que aquilo é um documento e é um documentário. Então, há uma grande discussão, né, entre os diretores e os autores que falam do documentário. No caso do documentário, existe sim uma necessidade de uma ética, e que essa ética é importante para que você possa se comunicar. E aí a gente se pergunta, ela respeitou essa ética? Ela até nos deu um documento, né? Dá para a gente ver efetivamente como foi o Congresso. Mas ela faz o documentário numa perspectiva onde não deixa sombra de dúvida sobre a importância do partido, a importância do líder, a amizade do líder com a massa, o imenso fervor de todos os indivíduos da massa pelo líder. Ou seja, ela não dá nenhuma possibilidade de que você faça outro tipo de interpretação. Óbvio, né, que para a gente ver no filme tanto tempo depois, 80 anos depois, e sabendo do que aconteceu, a gente não tem um impacto que teria uma pessoa comum naquele momento que não conheceu, que não viu a história toda, né, que estava ainda no decorrer da história, e que tem uma versão monolítica que faz com que você acredite que está tudo certo, que aquele é exatamente o caminho. E acho que ela seguiu, portanto, um roteiro completamente deliberado. Do ponto de vista imagético, ela fez coisas fantásticas, né? Como nós falamos, as tomadas aéreas, a capacidade de filmar aqueles batalhões em fila, né? Aqueles imensos batalhões em fila, de pegar as pessoas que assistiam, né? E de pegar as pessoas que assistiam quase que em estado de êxtase, né? De crianças, mulheres, o vínculo direto ao que estava ali. Você tem uma série de coisas imagéticas que você vê que são assim primorosas, né? A maneira como ela, de fato, conseguiu captar. Mas essa captação toda é feita dentro de uma perspectiva ideológica, que é a perspectiva do Partido Nacional Socialista, ainda que ela diga que ela nunca foi nacional-socialista. É muito difícil acreditar, né, que ela não aderiu, né? Porque se ela não foi, Graça diria pior ainda, né? É absolutamente oportunista, porque quem não aderiu a ter essa forma de fazer, de maneira que você não tenha dúvida quanto àquilo que o partido quer passar, é algo
extraordinário, né? Então, o oportunismo ainda apresenta-se de uma maneira ainda mais perigosa. Então, esses elementos, né, são importantes do ponto de vista estético, porque a gente vê o filme, a estética do filme, percebe a qualidade das tomadas e de quem fez o filme, mas percebe que a própria realidade estava estetizada. Eu sempre digo, né, que a coisa mais complicada do mundo é o mundo estetizado, não é a arte. Porque a arte estetizada é uma coisa, o mundo estetizado é como se a gente ficasse imune à realidade, né? Você fantasia a própria realidade. Então, ela está fantasiando e a realidade já estava fantasiada, a própria realidade já estava fantasiada. Então, são elementos que aparecem muito forte no Triunfo da Vontade. Então, eu não vou me alongar sobre o filme, porque eu quero que vocês discutam mais o filme, falem mais sobre o filme. E quando vocês falarem sobre o filme, aí eu não vou fazer isso também, quero que vocês façam, verifiquem se tem algum desses elementos que nós falamos aqui que já está na nossa conjuntura. Quais desses elementos que nós podemos dizer que, de fato, já estão sendo utilizados na nossa conjuntura? E quais desses elementos que, felizmente, me parece, né, ainda não estão tão enraizados aqui? Acho que seria bom a gente poder falar sobre isso. Então, agora eu vou abrir, né, para poder a gente discutir, e eu falarei na medida em que a gente for discutindo isso. Tá certo? Eu imagino que vocês estão doidos para falar do filme, né? Por isso que eu resolvi não falar bastante para deixar todo mundo falar do filme. 1934. 34. Ou seja, ainda não estava na guerra, né? A gente já vê. Eu desconfiei. Não, estou ouvindo, pessoal? Eu desconfiei que era de 34, porque tem uma passagem num discurso livre e ele está se dirigindo a SA e SS. Em 34, aconteceu a famosa noite das facas longas, e o Hitler faz um expurgo dentro do partido. E ele propõe ali, né? E ali ele propõe. Aí ele está mencionando. Ele faz um expurgo e assassina vários dirigentes da SA e o cara mais importante da SA era o Erich Rohm, que era uma tendência dentro do Partido Nazista mais radicalizada do que o próprio Hitler, que queria continuar com o processo de radicalização. A SA tinha 1.200.000 homens. Quando o Hitler chegou ao poder, o exército da SA era a força paramilitar do partido. E o exército alemão tinha 100.000 homens. O exército alemão tinha 100.000 homens, a SA tinha 1.200.000. Então, eu desconfio por causa disso. Fazer alguns comentários rápidos sobre o filme é o Congresso do Partido Nazista em Nuremberg, mas ocorreram vários congressos do Partido Nazista, eles sempre se reuniam, o Partido Nazista sempre se reuniu em Nuremberg. Aquele ali parece que foi o sexto congresso. Eu sempre me impressão. Mas todos os congressos eram feitos ali. E eram sempre congressos gigantescos, daquele tipo ali. Todas aquelas encenações, né, com aquela coisa toda. Você vê que o vínculo do partido com a questão militar. Né? É um partido militarizado. É toda uma cultura militarizada. Né? A filmagem toda ali né? São homens marchando, fazendo revoluções militares o tempo todo. Né? O que chama atenção é a questão emocional, é a questão central para mim. Né? Você não tem grandes argumentos, você pega o discurso do Hitler ali, dos outros caras que falam e tal, não tem grandes argumentos. Né? São coisas assim meio abstratas, abstrata da nação alemã, etc., mas extremamente tocando nas emoções, no sentimento. Né? E o próprio Hitler é um artista. Você percebe claramente que
que ele se comporta de forma estudada, de uma forma premeditada, planejada. Né? Você enxerga, hoje em dia, você olha, você vê que aquilo ali não tem espontaneidade nenhuma. Ele faz um tipo, ele faz um artista. Né? Mas aquele tipo, aquele artista, ele consegue transmitir e fazer aquilo que você falou. Se colocar no lugar da massa, né, como se fosse a massa e ele fosse, né, uma coisa só. Né? E é impressionante que você sendo todo recordado. Né? Quer dizer, eu não sei se também é a edição, né, que ela fez, né? Mas é impressionante no universo, no mesmo discurso, como ele vai sendo aplaudido, né? Como interrompendo ele. Mas é um discurso fundamentalmente emocional, não tem grandes argumentos. Né? Não tem grandes argumentos. E eu acho que essa é uma das características fundamentais do fascismo, que é o convencimento, não a partir da racionalidade, não a partir do intelecto, mas uma espécie de convencimento a partir do sentimento. Você perceber certas tendências emocionais, sentimentais da massa e tal, e fazer um discurso que atinge isso. Não pelo argumento, não pelo raciocínio e tal, mas, né? E, para finalizar, a questão que aparece mais dentro da ideologia nazista ali é a questão do nacionalismo. Nacionalismo com militarismo. A questão racial ali, também ainda camuflada, também tem uma passão, a questão racial. Que aparece no antissemitismo e tal, não tem. Né? Que aparece mesmo é a questão da Alemanha. Que aparece quando ele fala da Alemanha pura. Tem uma passagem ali rápida sobre a questão racial. Mas o que é batido o tempo todo ali, e veja, 34, ali é logo depois da morte do Marechal, do Rio, né? Logo depois. Que inclusive faz uma homenagem, né? Ao túmulo dele, etc. Né? Porque foi o cara que era o presidente, e o Hitler virou o primeiro-ministro, e tal. E o Hitler colou a figura dele no Hitler. Morreu assim. Então, eu acho que a questão nacional, junto com a questão militar, é a questão do fim do partido, também a questão do povo. Eu fico realmente, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico impressionado como um cara maluco, paranoico, como é que ele conseguiu galvanizar uma nação que tinha uma produção artística, cultural, estética, etc., né, filosófica, né, cultural. Né? Aí só lembrando, o Hitler, ele tinha uma identificação da música clássica com o Wagner. Né? O Wagner era o Hitler, antes de ele se tornar famoso e tal, quando ele ainda estava em Munique. Mas quando ele ficou famoso também, continuava dizendo Wagner. Ele ia quase todas as noites na ópera para ver as óperas do Wagner. Porque na perspectiva dele. Wagner era um antissemita, racista, Wagner, certo? A mulher do Wagner, depois que o Wagner morreu, criou uma organização antissemita, né, contra judeu, etc. E toda a obra do Wagner também é muito nacionalista e folclórica, né? A história da comunidade, né? Assim, como prezava muito. É porque eles tentaram recuperar tudo quanto fosse obra que tivesse esse elemento comunitário. Na verdade, tem que se preservar esse retorno, coisa assim. Mas os outros artistas que eles preservaram eram aqueles que tinham esses laços de comunidade na obra. E aqueles que não tinham, sobretudo os artistas contemporâneos, esses eram degenerados, não podiam mais tocar, né, no caso da música. Então, era essa visão dele. Eu me lembro daquele filme do Vietnã, que os aviões descem bombardeando, jogando napalm, o pessoal cheio de fumo, de maconha,
soldados americanos, e as Valquírias de Wagner, né, tocando. Você lembra desse filme? Apocalipse. Apocalipse. Aquela cena que eu esqueci. O Wagner. Talvez não tenha sido a toda, não tenha tocado nele. Fala pra fora. Tive comentário sobre o Apocalipse Now, né? Vamos falar do filme. Eu tenho um comentário sobre esse que você falou do ponto de Adorno, que é um discurso público e contraditório. Mas, ao mesmo tempo, cada vez que você vai ver espaços diferenciados de... Você vai vendo espaços de fala diferentes de Hitler, ele tem uma coerência, né? Ele vai falar, por exemplo, quando ele fala para os jovens, ele vai falar que nós somos pacifistas, nós temos que fazer a paz sempre, nós somos um povo pacifista, mas não podemos ser passivos, precisamos combater, ou seja, tem uma fluidez, uma contradição aí. E quando ele fala também no discurso dentro do partido, né, ali foi um estádio aberto, é impressionante a quantidade de gente, né, que ele mobiliza em espaços, e a capacidade também de se captar essas falas, né? Você falando dos filmes, como ela conseguiu registrar toda a emoção que passa ali com a qualidade de acústica fantástica. E ele transmite essa ideia de que existe uma certa tranquilidade, que ele passa por ele mesmo. Eu discordo de Filgueiras, que acho que ele não é um bom performer. Eu acho que ele é um excelente performer. Ele consegue fazer aquele discurso e transmitir uma emoção e se repete em cada momento que a gente vê ali. Por exemplo, quem viu ontem a fala de Bolsonaro na televisão, fazendo uma mensagem no teleprompter, diz assim, eu fiquei chocada. Minha filha olhou para minha cara e falou, mamãe, o que você está sentindo? Eu falei, meu Deus, isso aí é o presidente do Brasil, né? O cara não conseguia fechar uma frase, concluir uma fala, não tem nenhuma verve de fala, de discurso como Hitler tem, ou seja, ele não, mesmo que ele visse esse filme milhões de vezes, ele não chegaria nem perto. É meio caricata, né? Sim, caricata. Mas naquele momento ali, ele mobiliza emoções. Ele está mobilizando emoções. As pessoas mal conseguem ficar paradas, né? Começam a aplaudir, a se animar. Então, eu acho que esse tipo de envolvimento do líder com a massa, como você falou, e essas contradições do discurso, né, de você dizer, nós somos pacifistas, mas nós somos também corajosos, valentes e tal, isso gera uma mobilização, né? A ideia de que nós estamos lutando por nós mesmos. Então, isso é muito importante, porque isso vai se repetindo, né? E tem a didática também do filme. Se repete numa cena, se repete no discurso, se repete numa cena, tem todas aquelas coisas de idas e vindas nessa estética da repetição. Né? Bom, só sobre essa coisa de Adorno. E que eu acho que você falou para puxar para a nossa realidade agora, né? Eu acho que é muito difícil, porque já estão aqui a capacidade de mobilizar esse tipo de contradição, né? Muito caricata, meio falso, o líder falando, é um mito e tudo mais. Mas essa personificação desse mito nós não temos aqui no nosso país. Eu fico surpresa desse mito ser chamado de mito aqui. Né? Porque um mito, Hitler personifica essa ideia de mito, né? Mitológica de massa. No Brasil, não sei se isso tem correspondência. Eu acredito que não. Ainda que eu acho que não tem aquele alcance. Ou seja, o alcance de mobilizar a sociedade toda, né? Da sociedade se ver em Hitler cada vez mais, né? Porque os alemães, eles perderam a cabeça mesmo, né? Então, foi minoria dos alemães que continuou insistindo, criticando, verificando o que aquilo significava, mas a maioria enlouqueceu pelo nacionalsocialismo e apostou naquilo. Nós ainda não chegamos a esse estado. Mas a parcela da população que estava com ele, né, parcela bolsonarista mesmo, que não sabemos exatamente qual o tamanho dela, essa parcela vê assim mesmo, vê como um mito mesmo.
E eu concordo com você, ou seja, o discurso que eles fazem aqui tem semelhança, ou seja, o discurso, a gente tem que fazer um Brasil grande, Deus e depois o Brasil, primeiro o Brasil, depois Deus e vice-versa, você não sabe nem a ordem da coisa, né? Brasil acima de tudo, Deus, como é mesmo? Brasil acima de tudo, Brasil e Deus acima de tudo. Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. Então, essa ambiguidade aí, né? Para a gente saber exatamente o que é tudo e o que são todos, né? Ou seja, tem uma ambiguidade visível para poder nos confundir na hora que ele afirma essa relação dele. A utilização da religiosidade, a mulher de Bolsonaro é protestante, mas Bolsonaro não é nada, ele era católico outro dia, então ele vai utilizando a religiosidade, ele se aproxima dos judeus e utiliza a religiosidade dos judeus, ao contrário da época lá, né, que eles eram antissemitas. Então, Bolsonaro agora se apresenta como um semita, né? Então, ele se aproxima dos judeus, ele passa a ter uma visão protestante, né, de religião, né, que é uma visão e que nesse momento combina mais com a visão messiânica, né? O protestantismo messiânico, ele toma essa visão messiânica que não corresponde à vida dele, nem ao que ele fez, mas que nesse momento é útil para ele. Então, tem alguns elementos, né, que já estão presentes na nossa conjuntura. Felizmente, não tem ainda uma unidade, né? Porque eles próprios dão tiro um no outro, aí fica mais fácil a gente ver que não tem uma unidade. E a ala mesmo, que é construtora da ideologia fascista, ainda não se impôs, né? Mas se essa ala avançar e se impor, a gente vai ver também um discurso mais harmônico, né? Que é o que eles querem, um discurso que seja menos complicado e menos confuso. Então, concordo que ainda não chegamos a esse nível, realmente não chegamos, e tomara que a coisa não consiga ir adiante, se quebre antes, mas que tem elementos disso aí que já está presente, tem. Eu acho que eu não sei se vocês ficaram com essa sensação, mas eu estou exausta. Inclusive, eu dei uma saída, porque chegou um momento que começou a me dar uma exaustão de assistir, né, a representação e, ao mesmo tempo, a sensação de uma força, né, de uma força sem limites, né? Tem cenas ali no filme, para além das performances militarizadas, né, de todo o treinamento, que é tudo muito grandioso, né? Tem cenas ali dos meninos muito jovens, quer dizer, crianças, né? Adolescentes e muito jovens, e muito felizes, né? Ela conseguiu pegar umas expressões, não sei se vocês observaram isso, os jovens brincando, os jovens, né? Ou seja, mesmo numa situação em que uma certa representação, inclusive para aquela juventude, de felicidade, né? Dessa coisa de se encontrar entre eles e ser uma coisa só e ser... Então, acho que é muito assustador, na realidade, né? E, nesse sentido, é um documentário muito bom, olhando hoje, né? Porque ele expressa uma situação muito excepcional, eu diria, né? E foi uma situação excepcional na história da humanidade, né? Na história mundial. Fiquei pensando o seguinte, eu acho que esses pontos que levantou são muito bons, e tem um aspecto que eu acho que é o que a gente pode pensar na realidade hoje, que é a falta de argumentos, né? Quer dizer, não é que é a falta de argumentos, não precisa argumentos. Não precisa argumentos nesse momento, nesse processo, porque tu já tem a construção de um movimento que veio se constituindo, né? E que se transformou nessa força militarizada. Então, numa força militarizada, tu não precisa mesmo de argumentos, né? Se tu pensar em qualquer setor militarizado, como em qualquer país, as Forças Armadas, por exemplo, tu não precisa de argumento. Não há argumento, inclusive, na relação das lideranças com os soldados, por exemplo, né? Então, essa militarização, ela tem esse sentido também que tu não tem nenhuma racionalidade no sentido de discussão, de interlocução, né? Mas é no sentido mesmo de dar ordens, né, da liderança. Então,
O que dá para comparar com os elementos, eu acho, da conjuntura hoje, não só no Brasil, mas a nível mundial, vamos dizer assim, uma característica forte do fascismo que ele não veio para... Não há possibilidade, né? Essa é uma dificuldade muito grande que se tem, não há possibilidade de nenhuma discussão, nenhuma interlocução, vamos dizer assim. Né? Não tem interlocução. Não tem, quer dizer, tu pode dizer assim, com a direita tu pode discutir, com a extrema-direita talvez tu possa discutir algumas coisas e tal, mas com o movimento fascista, com essa origem, não tem absolutamente nenhuma possibilidade aí de racionalidade, né, do ponto de vista do argumento, da ideia, da defesa, da concepção e tal. Então, isso é uma coisa interessante. Agora, fiquei pensando aqui também, pensando alto, né, trazendo para os dias de hoje, tem um elemento importante aí que mostra, e que foi de fato esse movimento, que é um movimento de massa, propriamente dito, né? Ou seja, tem uma relação da liderança com a massa e uma grande massa, né? Massa organizada no partido, massa organizada nas forças paramilitares dos partidos, enfim, então, do partido. Então, é uma coisa diferente do que se pode comparar no Brasil, né? Tu não tem esse tipo de... Tu tem um movimento, mas os instrumentos e a mediação, inclusive, desse movimento, hoje, na atualidade, aqui no Brasil, elas têm, por um lado, uma grande potencialidade de atingir muita gente, mas, ao mesmo tempo, elas não têm a capacidade que ele teve de aglutinar esse número de pessoas que ele conseguiu aglutinar. Estou falando fundamentalmente do quê? Do instrumento tecnológico, né? Ou seja, as redes sociais, a forma como se desenvolveu, no caso aqui, essa influência, né? Essa construção que se fez do Bolsonaro, por exemplo, né? E que aí é uma coisa interessante, porque o Hitler também, na sua história de vida, era um cara muito medíocre, do seu ponto de vista intelectual, da sua capacidade, etc. O Bolsonaro consegue ser muito pior, é verdade. Mas, em relação ao Bolsonaro era, mas em relação aos seus contemporâneos na Alemanha, o cara era um medíocre, né? Era um medíocre. O caso do Bolsonaro é incomparável com qualquer outro, né? Eu acho, com qualquer outro tipo, mas... de qualquer forma, ele passou a representar, né? Passou a representar um certo sentimento que a sociedade brasileira aqui, uma parte da sociedade brasileira começou a ter, né? Então, aí tem as coisas mais do movimento, da situação objetiva da Alemanha, lá e aqui. Por que esse tipo de proposição se encaixa, né? Por que ele mobiliza, por que ele atinge emocionalmente as pessoas, né? Por que ele atinge emocionalmente, né? O movimento nazista dependia do... Tenho a impressão que o movimento nazista dependia do Hitler, certo? E o Hitler controlou o movimento o tempo todo e levou à destruição da Alemanha de uma forma absurda. A Alemanha só se rendeu depois do suicídio dele, do bunker, certo? E ele comandou aquele negócio ali, foram 12, ele fala ali no Reich de 1000 anos, que era... O Reich durou 12 anos. 12 anos. O PT governou aqui, os governos do PT foram 13. O Reich alemão foram 12 anos, certo? O cara fez uma desgraceira que destruiu a Europa toda, destruiu a Alemanha, né? É um negócio impressionante. E a Alemanha, já com a guerra perdida, já um ano e meio antes do final, né? E o Hitler não deixava a Alemanha se render, e o pessoal se afundou junto com ele até o final. Certo? Inclusive as lideranças revoltadas. Depois que ele morreu, é que foi possível fazer
a rendição. Enquanto ele não morreu, a coisa continuava a ser a menor esperança a nós. Certo? Então, o movimento nazista, a impressão que eu tenho, dependia dele. O movimento neofascista no Brasil, o bolsonarismo, não depende do Bolsonaro. Não depende do Bolsonaro. Se Bolsonaro morrer amanhã, o movimento neofascista continua. Até porque não se resume ao pessoal da rede, das redes sociais e tal. Porque você também tem a vertente das igrejas evangélicas, certo? Que estão claramente já, a grande maioria, neofascistas, certo? Claramente neofascistas e neoliberais, certo? Neofascistas e neoliberais, juntando o neoliberalismo mais grosseiro, né, que é esse do Guedes, com o conservadorismo moral e cultural da pior espécie. Juntas a tudo, é uma síntese. Né? Então, as igrejas neopentecostais, pentecostais, é a outra vertente do movimento neofascista. E a terceira vertente é o partido da Lava Jato. Certo? É esse pessoal aí do Judiciário, Ministério Público. Então, você tem 3 veios aí do movimento neofascista. Né? Aquele pessoal das redes, mais vinculado à família Bolsonaro e tal. O pessoal das igrejas evangélicas e esse pessoal do partido da Lava Jato. Certo? Então, eu acho que o Bolsonaro, talvez até pela diferença intelectual entre o Hitler e o Bolsonaro, não, o Bolsonaro é dirigido pelos filhos. Bolsonaro é dirigido pelos filhos. Os filhos é que orientam ele. Ele chegou lá no Olavo de Carvalho e tal, através dos filhos. Os filhos é que orientam ele. Certo? Então, a capacidade intelectual de direção de qualquer coisa, de formulação, é zero. É zero. Certo? O Hitler tinha capacidade de formulação e tinha capacidade de... coisas que eu tenho lido sobre o nazismo, tem depoimentos de várias lideranças mundiais, até como Churchill, na Inglaterra, etc. O pessoal admirava o Hitler. Né? Ficavam encantados quando iam conversar com o Hitler, etc. O jeito do cara, o cara tinha um carisma, não sei o que e tal. O pessoal respeitava até antes da guerra, evidentemente. Então, é uma diferença enorme dele para o Bolsonaro. A impressão que eu tenho é essa. É que o movimento neofascista no Brasil não depende de Bolsonaro. Bolsonaro foi um acaso, né? Que foi o que pôde, né, acontecer e tal. Mas se ele for limado aí por alguma razão e tal, nós vamos continuar defrontando com esse movimento. Né? Lá, quando o Hitler caiu tudo. Né? É óbvio também que teve a guerra. Né? Eu lembrei muito do Charlie Chaplin. Né? O grande ditador. O grande ditador, vocês conhecem, né? O filme do Chaplin, o grande ditador. Ele pegou cenas desse filme. Ele reproduz essa estética. Ele pega várias cenas desse filme. Porque desse filme não sei desse documentário. Mas é muito legal. Opa, era uma coisa que eu queria falar também, que a Graça falou, Figueiras, que é sobre me parece, eu não sei se é uma impressão só, que o movimento bolsonarista ele acaba aglutinando vários elementos que surgem e que favorecem a luta dele contra tudo que está aí, que é o que o Bolsonaro fala. Né? O nazismo parece que ele surge já com um ponto de vista fixo do que ele combate, apesar de ser tão abrangente, mas existe ali o antissemitismo, existe ali o racismo, existe a Alemanha grande. Né? O bolsonarismo parece que ele está aqui e, de repente, surge um elemento que favorece o desenvolvimento da política dele, da ideologia, e ele abraça esse movimento. Não sei se faz sentido para vocês isso. Tanto é que, como a Graça falou, sobre a questão da tecnologia, né? Ele vai atacar cada pessoa em específico e aí com elementos que, se ajuda aquela pessoa a entrar no meu movimento, ótimo. Então, vamos atacar ela daquele jeito. Independente do que aquilo signifique. E tem outra coisa também que eu fiquei muito focado assim no discurso do Hitler, que é quando ele fala sobre qual é o seu nome? Cláudia, que a Cláudia falou, né? Que ele, apesar de ser uma coisa abrangente, tem uma face, né? Tem um artista específico para cada momento. E aí quando ele fala
para o partido, ele fala, tem pessoas lá fora que, para elas, basta eu acredito, mas para a gente aqui é necessário eu luto. Né? Tem que ter um grupo ali que guia aí. No bolsonarismo, parece que isso fica meio disperso. Né? Ele depende do apoio do povo, de certa forma. Ele depende que o povo... Não que o nazismo não precisasse, mas o bolsonarismo parece, ó, vou lançar uma pauta, o povo não adere, então vamos mudar. O nazismo tem uma questão de, não, existe essa pauta, vamos convencer o povo dessa pauta. Não sei se também fica... Você joga uma ideia, tira essa ideia, vai para outra direção. O professor pediu para fazer alguma analogia do filme com a situação atual. Eu queria fazer, não sei se é uma boa analogia, mas você citou que eles usaram o cinema para fazer a propaganda, né? Fizeram investimentos maciços no cinema. Eu não sei se naquele tempo o cinema na Alemanha tinha público, assim, era popular, não sei, não tenho essa informação. Tinha e era, né? Bom, aqui eu acredito que o governo Bolsonaro está tentando fazer algo similar, porque o governo Temer estava inclinado a fechar totalmente a TV pública, a TV Brasil, ameaçando e tal. Acabou se encerrando e não fez. Mas era a intenção fazer fechamento total da TV pública, que aqui no Brasil não tem a força que tem na Europa, né? mas existe. E o governo Bolsonaro deu uma guinada de 180 graus. Ele decidiu não fechar e, muito pelo contrário, vai utilizar agora a TV pública para fazer propaganda do governo. Ou seja, a TV pública, a TV Brasil, deixou de ser pública e passou a ser um instrumento de propaganda do governo. Não sei se vocês, quem assiste, pode ver que o perfil mudou totalmente nos últimos tempos. Ele juntou a questão do Estado com a questão pública. Isso. São duas coisas separadas do governo. Câmara, tu deve ter assistido, às vezes também, um filme que é acho de 2017, outra gravada, que chama Ele Está de Volta. É o filme de amanhã, né? Amanhã a gente vai passar esse filme. Isso é brilhante. Na sala de vídeo, né? No nuclear mesmo? Que horas? Amanhã à tarde. É que eu tenho um seminário disso. Netflix tem. Eu acho esse filme muito legal. Pelo que você não vou fazer isso, porque é um filme, acho, franco-alemão, né? Ou é só alemão? É alemão. Só alemão? Acho que é só alemão. E é muito interessante a forma como eles ensinam a situação do Hitler. E ao mesmo tempo mostrando uma situação na Europa, né? Que é uma situação generalizada, né? Na volta de todos esses elementos que a gente sabe. A xenofobia, o racismo, isso aparece de forma muito forte, né? As cenas no filme são muito marcantes. Esteticamente, com um certo humor, né? É um filme leve. É um filme Uma certa leve. comédia, né? Mas esse é um filme muito leve. A forma. Essa beleza assustadora, pela naturalidade, Mas as pessoas recebem de volta e tem um pavor porque outras recebem de volta. Tem esses dois lados. Algumas pessoas se assustam, outras não acreditam, né? Que é um pouco a reação diferenciada mesmo. Algumas não acreditam que está de volta, acho que é um ator mesmo. Outras acham que sim, outras se animam, deixar fotografia também. Mas é interessante. Agora, já que eu estou com o microfone, você tem que falar alto. Tem um filme também que eu acho muito interessante, que é o Capitão. Não conheço de comédia, mas é um garoto que ele é dissidente da SS, e aí ele está fugindo e foi comprar uma farda da SS, não, do nazismo, e aí ele compra a farda da SS. E aí ele usa essa farda aí, depois desse momento ele começa a
Acho que foi bem bacana, porque no final mostra como essa coisa está presente ali, tem um back-back, um passo interno. E no final ele mostra como esse garoto ele vai passando desde aquele período até o atual. E aí vamos ver como o garoto vai, a ideologia nazista vai se transformando. Eu acho que. Passa aí por aí. Não, me manda isso. O ar-condicionado tira um pouco a audição da gente. Na verdade, o filme me chamou muita atenção, porque, de algum modo, me remeteu, de algum modo não, de modo bastante direto, me remeteu a uma obra, o livro Nós, de Zamiatin, né, que foi escrito em 1921, 1922, e para quem não leu, trata de um futuro distópico, e onde a presença desse homem-massa, inclusive os momentos de lazer eram desfiles públicos, enfileirados e tudo mais, em que o indivíduo era algo abominável e algo que fugia à lógica da sociedade. Então, é algo que para mim, chamou a atenção por essa capacidade preditiva, né, de uma obra de literatura de alguns anos antes. Né? Não sei se a diretora teve acesso à obra, mas foi publicada pela primeira vez em 1924, então acho difícil nessa época. Mas, assim, me parece uma representação, né, bastante clara. E, no mais, é uma pergunta também com base no que a colega levantou a respeito dessa incapacidade do mito Bolsonaro, né, de concatenar palavras ou de expressar ideias. Mas é uma pergunta que eu tenho me feito também no meio desse processo, se esse movimento neofascista, com redes sociais, com Twitter, com memes, até que ponto esse mito orador, né, como no caso do Hitler, se ele é necessário, se ele é funcional para esse movimento ou não. Né? Se não seria, né, muito mais flexível você ter realmente o mito construído a partir de tweets, de memes, esse tipo de... mais um questionamento. Acho que preciso responder. Um outro elemento que eu consegui identificar foi a questão da diferença. Enquanto Hitler, ele elimina a diferença através da eliminação do judeu, das raças negras, né, de tudo que é diferente dos nazistas, dos alemães, há um discurso aqui de ressignificação da ideia de uma só nação, de um só povo, que não existe diferença, todo mundo é igual, né, todo mundo... Então tem também esse elemento que a gente pode estar fazendo essa comparação. Eu não vou responder nada, viu? Vou só comentar. Não me dê essa responsabilidade. Mas o que você falou, o que ele falou, até me entusiasmou um pouquinho. Né? Eu acho que em algum momento esse movimento bolsonarista vai ter que fazer o vínculo com as ruas. Quer dizer, pessoalmente, eu quero que não faça, né? E nem espero que ele não escute. Mas em algum momento eles vão ter que passar do nível virtual para o nível real da rua. Porque eles vão ter que nos enfrentar na rua. E na medida em que for crescendo, né, a insatisfação e as pessoas forem saindo para os grandes movimentos de rua, isso vai confrontar o pensamento deles, né, confrontar a linha deles. E isso vai forçar eles a buscar esse contato, que até agora, mesmo na eleição, eles conseguiram não fazer, né, porque foi quase tudo virtual, mas o mundo não é virtual, né? As pessoas vivem no mundo real. E essa insatisfação é crescente. Então, eles vão dar um outro passo. Esse outro passo vai ser importante para a gente saber se eles vão se consolidar ou se eles vão se esfarelar, né? Se eles vão conseguir, a partir daí, construir mesmo um laço mais forte, porque o primeiro laço que eles construíram foi de ser contra a corrupção, contra a esquerda no poder, contra o caos, mas dar um outro passo para fazer com que essa relação seja mais forte com a população, eles vão ter que dar. Porque vai aumentar o protesto, vai aumentar cada vez mais os movimentos pressionando eles, e eles não vão ter jeito de reagir, de se defender, que
que não dando esse outro passo. E eles podem, sim, né, se inspirar naqueles movimentos que aconteceram em 2015, 2016, que acabou contribuindo para ele chegar ao poder, né, que foram grandes movimentos de massa, só que não tinham liderança única. Nesse momento, você tem um presidente, né? Por mais troncho que seja, você tem um presidente. Então, em determinado momento, eles vão dar esse passo. Não vai ser simplesmente manter como está aí e continuar no diversionismo de rede, não. Vai precisar fazer outra coisa para poder se manter no poder, né? Espero que ele não escute, né? Não é para ele escutar, mas na política necessariamente vai ter que fazer isso para poder se fortalecer. Porque ele é um tempo muito curto, só tem 3 meses de governo, ele já se enfraqueceu muito. Ou seja, não é possível ele continuar se enfraquecendo. E ele se enfraqueceu sem que a oposição fizesse grande coisa, né? Porque agora é que ela está atuando um pouco lá na discussão da Previdência. Então, sem que houvesse um grande movimento de rua, ele já se enfraqueceu muito. Imagina se esse movimento de rua cresce em função da Previdência. Ele vai fazer o oposto, né, para poder se fortalecer. E aí, é mais ou menos nessa linha que você falou e no que ele falou também, mas eu fui responder você, eu esqueci o que ele estava falando. Repete um pedaço do que você disse. Já lembrei. Porque você disse que lá no caso de Hitler, ele mais ou menos sabia o que queria. E que no caso de Bolsonaro, eles vão pongando, né, nas situações. Mas no caso de Hitler, ele chegou ao poder numa situação semelhante, né? Ou seja, eles não tinham também um programa para o país. Eles estavam numa situação de crise econômica, de crise política muito grande. Os partidos tradicionais, o partido burguês e o partido comunista não conseguia dar uma direção, e aí ele apareceu como um outsider mesmo. Ou seja, o partido dele foi um partido outsider, que não tinha um programa anterior, não tinha uma proposta anterior, mas que faz esse discurso contra a corrupção, contra os que eram de esquerda, os que eram de direita, a incapacidade, a impotência dos políticos de conseguirem dirigir o país, etc., etc., e vai galvanizando o povo, né? E agora ele tinha um elemento, né, e que eles souberam trabalhar, que era o ressentimento, né? O nazismo sempre trabalha com ressentimento, né? Eles tinham um ressentimento muito grande pelo fim da Primeira Guerra Mundial, tinham um ressentimento muito grande das classes médias que tinham perdido poder, né, político, econômico, etc., e que foi junto, né, e que aqui no Brasil também funcionou, né, o ressentimento aí dos grupos que se pensam classe média no Brasil, que não existe, mas se pensam, né, esse ressentimento foi fundamental para o crescimento dessa via aí da extrema-direita. Então, a situação de partida tem muitas semelhanças. Agora, concordo com você que no percurso os nazistas vão mais ou menos fechando, né? Não um programa, mas fechando um caminho, né? De fazer a tal da Alemanha grande, né? Enquanto que os nossos nazistinhos ainda não conseguiram, né? Espero que não consigam, né? Eu estou dizendo isso aqui, mas eu espero que não consigam. Então, eles ainda não conseguiram, eles ainda estão com muita confusão, né? Porque eles têm um ideólogo que, ao mesmo tempo, é astrólogo, que não mora no país, e que briga com meio povo dele mesmo, né? Então, eles não sabem exatamente o percurso, como deve ser ainda para formular isso. E o próprio braço econômico deles não tem a ideologia exatamente deles, né? Porque nesses momentos existe muito oportunismo, né? Muitos intelectuais oportunistas que não viram possibilidade de fazer suas ideias serem postas em práticas, então agora acha que dá, né? Eu vi uma entrevista desse ministro da Fazenda e você vê que o discurso dele não é um discurso fascista, é um discurso sacana, neoliberal, que quer fazer essas reformas todas. Mas ele diz, não, esse governo não vai fazer essa coisa de ficar autoritário, não. Nós vamos continuar democráticos. A visão dele não é a visão olavista, não é a visão
fascista. Mas ele é um oportunista, né, que disse que nunca deram oportunidade para ele colocar as ideias dele em prática, e que agora esse governo deu, então ele vai colocar. Além disso, é irresponsável, né? Então ele vai deixar eu fazer, então eu vou fazer. Sobre o Lúper, isso é interessante, sobre ele caracterizando a base social fundamental do funcionalismo e tal, do funcionalismo não, do governo. Né? É uma espécie de burguesinado, inclusive burguesinado da própria burguesia. Esse Guedes, ele não tem nenhuma representação na academia, tem nenhum reconhecimento na academia, nos cursos de economia, dentro dos cursos de economia neoliberais, não tem nenhum reconhecimento. E nunca teve também a democracia. Não tem nenhum, não é respeitado no mercado financeiro. É tratado como um cara meio marginal do mercado financeiro, aliás, está processado como formadores de fundos de pensão, já havia uma capitalização aí da Previdência, certo? Então, o cara veio número, entendeu? Nesse sentido aí que o Brenol escreveu, ele vai identificando, assim, adaptando o conceito de grupo e proletariado, tanto para vários segmentos. É um pouco exagero, né? Mas uma coisa meio, outras palavras, uma coisa meio... um mundo intelectual, né? Marginal. Sim. O Carvalho, lá no Olavo, também é uma espécie de grupo intelectual, entendeu? Ele vai usando esse adjetivo dos vários segmentos que estão no governo funcionário. Agora, também, o que você fala é interessante, né? Porque eles não podem realmente fazer mais aquele discurso dos anos 20, né? De pureza, de um povo que tem uma história e que tem uma grandeza, etc. Mas o discurso nacionalista, né? Esse discurso nacionalista de uma nação única, um povo único, nós não podemos ficar explorando diferenças no nosso interior, eles podem, né? E, de fato, eles retomam isso, né? O negócio de ficar dizendo que um grupo é contra outro, não sei o quê. Ou seja, eles apagam mesmo as desigualdades na sociedade para pensar um país só, né? Um país único, como se tivesse uma única feição e identidade. Mas mesmo isso ainda é tosco. Não está muito bem trabalhado aqui. Mas eles também falam isso. Eles contestam essa coisa de indígena, eles contestam de negro, eles dizem que é preciso pensar num país só com um objetivo só. Agora, mas eles não conseguem ainda formular uma nova ideologia para isso, mas eles contestam. Né? Não tem, né, uma ideologia nacionalista propriamente. A gente tem que voltar atrás, pegar algumas décadas atrás. Não vai ser, Na verdade, é uma formulação nacionalista na retórica. Que é um país dependente, periférico, submetido ao imperialismo. Então, o papel do nacionalismo, da nação, é exatamente para apagar as diferenças. É um papel ideológico. Não tem um papel de fato... Sim, não é para impulsionar nenhum tipo de desenvolvimento. Não se trata disso. Mas para dar a eles uma amálgama, né? Eu acho que eles ainda não conseguiram ainda. Eles já apontam, mas ainda isso também não tem ainda uma unidade isso. É uma forma de entrar também nos setores populares. Apagar a luta de classe. Como é que os setores populares vão se identificar? Não tem problema direito. As coisas que vão ser feitas vão ser contra os setores populares. Está acabando minha casa, minha filha, está caçando um Bolsa Família, a reforma trabalhista já pode graça, agora a reforma da Previdência. Então, realmente, eles retomam a ideia da socialização do nazismo. Foi uma solução para a Alemanha na época. Essa é uma grande diferença. O nazismo foi uma solução para a crise de hegemonia burguesa na Alemanha. Certo? E deu uma saída. Né? Superou a crise através do armar a Alemanha, levar para a guerra e tal. Ele solucionou a crise econômica dentro da Alemanha. Ele incorporou
forma, ele botou um plano de emprego na Alemanha, acabou o desemprego, etc. Essa coisa, o nosso neofascismo não tem a menor possibilidade de fazer. Não tem a menor possibilidade de fazer. Certo? Ou seja, médio e longo prazo. E esse elemento material da questão econômica lá na Alemanha é um elemento crucial para explicar. Sim. É uma fase de inflação muito não tem parecido com o mundo. O carrinho de mão cheio de dinheiro para comprar. E ao mesmo tempo já desvalorizado. Não tem no mundo, não, já tem na Venezuela. A desvalorização do dinheiro da Venezuela é parecida. Foram duas soluções. O problema típico do planeta, a crise, foram duas soluções. A crise imperialista, a crise econômica, foram duas soluções na época distintas ao mesmo problema. A solução pela social-democracia e uma solução pelo fascismo. Então, as duas, as duas soluções que responderam. O New Deal nos Estados Unidos puxou também nos Estados Unidos a crise, etc. Depois a guerra também puxou nos Estados Unidos. Mas aqui eu não vejo possibilidade de você, de um movimento neofascista, pelas circunstâncias que a gente está na periferia, né? Não tem. Não há um projeto de inclusão do nada. O projeto nazista incluiu a massa. Teve um amor de massa também, cada vez maior, porque o pessoal que estava desempregado, que estava foi incluído ali. A igreja fala da grandeza da nação alemã. Aqui no Brasil, a gente é periférico, esse discurso de grandeza da nação. Mas a gente pode construir esse discurso de grandeza do Brasil também, não se engane, não. Isso se constrói. Principalmente na América Latina, é uma economia aberta e periférica independente. Então, até certo ponto a gente vai, tem certo momento que não vai, porque a gente precisa cumprir determinadas regras internacionais para estar dentro de um sistema globalizado que é bem diferente do que era na Alemanha. Alguém aqui se sente como nacionalista? Alguém aqui é nacionalista? Tem um sentimento nacional, de nação brasileira? Fora a seleção brasileira? Só a futebol, a Copa do Mundo, alguém tem isso. Não construiu isso. Se você pegar a história do Brasil, sempre um movimento com esse sentimento de nação que aparece, tem informação que eu conheço, foi o petróleo nosso. A criação da Petrobras, etc. Entendeu? Fora daí, você não enxerga nenhuma grande manifestação política, um movimento, etc., de caráter nacional. Porque a nossa burguesia não constituiu a nação. Certo? E ela nunca foi nacionalista. Certo? E essa coisa desceu no povo. E o complexo de vira-lata se encontra dentro da sociedade. Por isso que acho difícil construir essa ideia de nação no Brasil. Acho muito difícil. De mobilizar isso. Difícil, mas não é impossível, viu, gente? Impossível nada é. Porque o discurso nacionalista ele pode até não ter esses elementos consistentes que, de fato, impliquem numa mudança social. Mas eles podem ter elemento de reconhecimento de identidade e se fortalecer nisso. Isso pode. O futebol mostra que pode, né? Que é possível. Você pode extrapolar esse espaço para outros espaços e construir, sim, esse discurso nacionalista. As manifestações todas da direita, foi com a bandeira nacional. Foi com sim, mas e com a bandeira nacional, né? As manifestações de 2015, 2016 eram manifestações do verde e amarelo contra os vermelhos, contra nós. Mas isso é uma coisa, isso é uma retórica que está presente, é verdade. Isso é um nacionalismo. Daí, não, isso não é. Daí tu conseguir construir um sentimento de nação, de defesa de um Brasil grande. Não, mas repare bem, mas eu estou dizendo construir isso ideologicamente. Isso não precisa corresponder a decisões materiais, mas criar uma mentalidade ideológica disso já mostrou que começou, né? Isso
eles podem avançar nisso. A ideia do empreendedorismo que dá uma ideia de igualdade com outros empresários, que faz com que aquele pequeno empreendedor se sinta como se fosse um empresário. Mas aí é contra a ideia de massa. Individualiza. Quando você fazer um nacionalismo, tem uma ideia de massa. Mas é uma ideia que elimina essa ideia de que existe alguém que está te explorando. Bota você no patamar de igualdade, mesmo que materialmente sendo havido essa diferença. Mas te bota no patamar de empresário. Então, o empresário gera esse discurso. Claro que é um processo de construção, mas eles podem partir contra essa ideia de Desculpe, eu estava achando que você estava terminando e você... Aí, assim, eu concordo com ela que esse empreendedorismo que eles colocam vem uma ideia muito de encurtar a distância. Você fala com a pessoa e a pessoa acha que ela é capitalista. Ela não se vê, assim, tem uma coisa de um apagamento. Assim, você vai falar com alguém que trabalha na empresa, ela está contando o mundo da empresa, ela não está lá. Então, assim, e é uma coisa assim que parece ter uma venda e ele se insurge se você discute com ele. Então, quando o Câmara estava falando mesmo, essa coisa de não ter argumento, assim, é muito forte. Você não precisa ter um argumento, é a forma como você fala. Você não precisa ter um argumento, é a forma como você se veste. E aí eles começam a se vestir todo com a mesma roupa. Tem uma coisa de uniformização já. E até as matérias dos jornais, não tem mais. Não adianta você discutir uma matéria de jornal, nem você mandar uma coisa, porque eles vão falar da vírgula, eles vão falar da crase, eles vão falar da cor da tinta. Então, existe algo que tem uma coisa assim de você não conseguir romper, porque parece que são pessoas que estão defendendo algo no sentido de valor, que não adianta você argumentar, que quanto mais você argumenta, você mostra o fato, você mostra o número, e a pessoa não vai. Então, ela é um empresário. E também, assim, eu acho que até nós somos nacionalistas, porque nós estamos defendendo a Petrobras, a gente está defendendo que a Amazônia continue sendo nossa. O presidente já disse que isso é loucura da cabeça de quem acha que não é mais, né? Assim, 60% do território nacional não é. E eles estão muito vinculados a isso, eles vão ser americanos. Então, eles sim, não tem mais essa vinculação como o promotor, eles colocam mesmo a questão da cultura americana mesmo. Se você ver, olha, essas igrejas evangélicas também estão indo para a questão desse americano. Eu lembro que eu conversava com um rapaz, e ele tem, acho que engenheiro, pós-graduado. Ele dizia, vem cá, quando foi que Colônia tem o privilégio de ser o país imperialista? Então, eu acho que eles sim não são. Eu não sei se outra pessoa deixa de ser, mas assim, essa questão de ter um solo que seja de todos, um país que todos possam comer, se isso tem uma ideia de quem nasce aqui tem direito a comer, para eles eu acho que não. Assim, acho que o nacionalismo dele está assim, vamos nos vincular à cultura americana. Vamos entregar a Amazônia, assim. Sobre essa questão da identificação, né? Sim, os pobres se identificam porque se acham empreendedores, empresários. Isso até no momento em que você conseguia comprar um carro, em que você tinha financiamento para a universidade privada, que você dizia que seu filho podia pagar. Agora, gente, não vai ter mais isso aqui, entendeu? A gente estava num momento em que a gente tinha uma classe média, isso aí é errado falar classe média, eu não gosto desse termo de classe média, mas tinha esse grupo que se dizia, não, eu vou ser um empreendedor, eu vou para Miami todo ano, eu vou trocar de carro todo ano. Isso agora, a gente está num momento que a desigualdade voltou a aumentar, essa distância entre ricos e pobres, ela volta a aumentar porque a nossa estrutura de relações, de quem é mais rico e quem é mais pobre, não mudou.
fazer isso. Então, esse sentimento, ele não vai conseguir mais se identificar com uma classe, mesmo que ele se ache empreendedor, e ele mesmo que ele tenha sido beneficiado com políticas sociais do governo mais popular, né, petista e tudo mais, agora a gente vai ter um momento em que isso vai ser revertido. Né? Você não vai ter mais acesso a isso. Então, essa identificação, ela passa também pela concretização dessa distância. Não vai ser mais possível fazer algumas coisas que era possível. E que dizia assim, não, agora eu consigo comprar um carro zero, agora eu consigo morar num bairro melhor, eu consigo botar meu filho na universidade. Mas foram políticas sociais induzindo essa relação. Essa relação da estrutura desigual não mudou. Né? Com a conjuntura da crise, esse acesso fica mais difícil. Né? Aí você não vai conseguir continuar afirmando que você continua sendo empreendedor e continua sendo da mesma classe dominante. Antes que o Bolsonaro usa, agora parar. Já são 5h30. Mas eu acho um pouco difícil, porque eu vejo pessoas, né? Eu tenho um primo que dois primos, que eles são PJistas, né? Não são empreendedores, né? Trabalho de fome, são PJs, isso. Porque eles defendem, porque eles se veem no mesmo patamar de concorrência, entendeu? E o fato deles controlar o próprio horário deles faz com que ele dê certa liberdade de eles poder, né? É melhor para eles não trabalhar, né? Subordinado a alguém, porque eles podem controlar o horário dele. E esse discurso e a identificação, às vezes, a pessoa passa por determinadas coisas que ela não sente, né? Tanto que a gente vê pessoas negras defendendo o retorno do processo de escravidão, você sabe, sem se reconhecer como negro, né, na sociedade brasileira. Ou seja, ele não sente o racismo. Mesmo sofrendo racismo, ele não sente o racismo. Então, é possível, né? Bem, fora que alguém ainda queira falar, acho que já está bom, né? Porque se o Bolsonaro quiser aprender aí alguma coisa de como é que faz o nazismo, vai pedir a gente para ser o ajudante dele. O pessoal do MPL, do Lavista,